Nunca fui do tipo que acredita em coisas fora do comum. Meu trabalho como técnico de segurança sempre foi bem direto: prevenir acidentes, garantir que tudo esteja no lugar e, ocasionalmente, desligar alguma máquina antes que alguém perca um braço. Rotina. Objetividade. Mas então, aconteceu. A primeira vez foi na fábrica. Eu estava verificando uma máquina de corte quando vi algo estranho: uma ferramenta caindo do alto, direto na cabeça de um estagiário desatento. A visão durou menos de um segundo, como um lampejo. Me movi instintivamente, agarrei o garoto pelo colarinho e o puxei para trás. A ferramenta caiu com um estrondo onde ele estava um segundo antes. Como você viu isso? Ele perguntou, pálido. Eu não soube responder. Como poderia? Eu mesmo não entendi. Nos dias seguintes, aconteceram mais vezes. Uma xícara de café quase derramada no computador da recepcionista. Um fio elétrico prestes a causar um curto. Pequenos lampejos, visões de coisas que estavam a um segundo de acontecer. Eu me movia antes que elas acontecessem. Era fascinante. Mas aí veio a figura. Era final de turno, e eu estava sozinho na sala de monitoramento. Uma das telas piscou, e eu vi algo. Um borrão escuro, como uma sombra densa, imóvel no canto de uma das câmeras. Me virei para olhar diretamente para aquele ponto na sala real, mas não havia nada lá. Voltei os olhos para o monitor. A figura ainda estava lá, parada, imóvel, como se estivesse me observando. Fechei os olhos e respirei fundo. Cansaço, pensei. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra também. A cada lampejo, a figura aparecia mais perto, mais clara, mais definida. Era como se estivesse esperando por algo. Ou por mim. Naquele ponto, comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes: medo genuíno. Porque, apesar de ser só um borrão escuro, parado e imóvel, eu sabia que, de alguma forma, aquilo estava vindo em minha direção. Nos dias seguintes, o mundo começou a parecer fora de lugar. Cada visão de um segundo no futuro se misturava com a realidade de forma imperceptível. Era como se o tempo tivesse uma rachadura que só eu podia ver. No trabalho, comecei a usar minha habilidade com mais frequência. Era automático, instintivo. Salvei um colega de levar uma descarga elétrica, outro de escorregar no óleo derramado. Parecia que eu estava me tornando algo especial. Mas cada lampejo vinha acompanhado dela. A figura sombria. Na primeira semana, ela estava a metros de distância. Na segunda, parecia mais próxima, como se estivesse flutuando entre as sombras, nos cantos onde a luz não chegava direito. Nunca se movia quando eu a encarava, mas estava sempre mais perto depois de cada visão. E então, pela primeira vez, ela estava no meu quarto. Acordei no meio da noite, o coração disparado. Laura dormia ao meu lado, serena, alheia ao caos que fervia dentro de mim. Minha respiração era curta e pesada, e meu olhar vagou até o canto escuro do quarto. Não, murmurei quase sem voz. Ali estava ela. Não mais um borrão, mas uma presença densa, como fumaça negra parada, dobrada na penumbra do cômodo. Não tinha rosto, nem forma definida, mas havia intenção. Ela não se moveu, não se aproximou. Apenas estava ali. Tentei ignorar. Passei a noite em claro, olhando para aquela coisa no escuro até o amanhecer, quando, finalmente, ela desapareceu com os primeiros raios de sol. Laura notou. Rafa, você não dorme mais. O que está acontecendo? Perguntou ela no café da manhã. Eu tentei sorrir, mas minhas mãos tremiam tanto que o café quase caiu da xícara. Só cansaço. Muito trabalho. Ela não acreditou, claro. Como poderia? Eu mesmo não acreditaria se estivesse no lugar dela. No trabalho, outra visão veio. Um incêndio prestes a começar no setor elétrico. Corri, desliguei tudo e consegui evitar o pior.
Mas quando olhei para cima, para a câmera de segurança, ela estava lá, tão perto que parecia que a sombra se projetava para fora do monitor. Eu desliguei a tela com tanta força que quase a quebrei. No silêncio que se seguiu, um pensamento me atravessou como uma faca. E se cada uso do meu poder estivesse trazendo aquela coisa para mais perto? Comecei a sentir medo não só da figura, mas do próprio dom que eu achava ser uma dádiva. Aquela noite, enquanto Laura dormia profundamente, eu fiquei sentado no canto do quarto, olhando para as sombras, esperando. Esperando por ela. Você já se sentiu como se estivesse à beira de um colapso? Como se sua mente estivesse se fragmentando aos poucos, cada pedaço escorregando por uma rachadura invisível? Eu estava assim, exausto, paranoico, com medo até da minha própria sombra, porque, às vezes, ela parecia se mexer sozinha. Laura não aguentou mais. Rafael, você precisa de ajuda. Isso não é só cansaço. Ela disse, com os olhos marejados. Eu tentei argumentar, mas minha voz falhou. Ela pegou meu telefone e marcou uma consulta com um psiquiatra. E eu fui. Não porque acreditasse que aquilo resolveria algo, mas porque eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Dr. Alcântara era um homem velho, com óculos pequenos e uma expressão gentil, mas severa. Ele me ouviu por quase 1 hora enquanto eu contava tudo. Os lampejos de um segundo, a figura que me observava, a sensação de que cada uso do meu poder a trazia para mais perto. Rafael, você já pensou que talvez isso tudo esteja aqui? Ele tocou suavemente sua têmpora. O senhor acha que estou louco? Minha voz saiu mais agressiva do que eu pretendia. Eu acho que você está exausto, Rafael. E a mente exausta cria coisas. Monstros. Sombras. Eu queria acreditar nele. Queria muito. Mas enquanto ele falava, eu tive outra visão. Foi rápido. 1 segundo. Um lampejo. E lá estava ela, parada atrás do Dr. Alcântara, imóvel, como sempre. Mas agora, estava tão perto que parecia que seus contornos se dissolviam no ar ao redor. Minha respiração falhou. Me levantei tão rápido que derrubei a cadeira. Ela está aqui, murmurei, apontando para o vazio atrás dele. O doutor virou-se lentamente. Claro, ele não viu nada. Rafael, sente-se, por favor. Mas eu não consegui. Saí do consultório quase correndo, com os olhos cheios de lágrimas e uma certeza fria como gelo correndo pelas veias. Ela está mais perto do que nunca. Eu sabia que não poderia continuar assim. Cada lampejo, cada uso daquela habilidade maldita estava me levando para mais perto. Do que? Naquela noite, enquanto Laura dormia, me tranquei no banheiro e fiquei olhando para o espelho, tentando encontrar algum sinal de insanidade nos meus próprios olhos. E foi então que tive outro lampejo, dessa vez, não de algo externo, mas de mim mesmo, parado no escuro, imóvel, como uma estátua. E atrás de mim, quase me tocando, ela estava lá. Eu caí no chão, tremendo, suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia prestes a sair do peito. Eu precisava parar. Parar de usar essa habilidade. Parar de tentar prever o próximo segundo. Mas algo dentro de mim já sabia. Era tarde demais. Eu parei de usar a habilidade. Ou pelo menos, tentei. Evitava olhar diretamente para as coisas. Desviava o olhar quando sentia aquele lampejo se aproximando. E segurava a respiração quando o mundo parecia se dobrar ao meu redor. Mas não adiantou. A figura continuava se aproximando. Eu podia senti-la agora, mesmo quando não a via. Um frio intenso nas costas, uma pressão invisível no peito, como se o ar ao meu redor estivesse mais denso. Laura notou minha piora. Ela me encontrou sentado no chão da cozinha, no escuro, encarando o vazio. Rafael, você está me assustando. Sua voz era quase um sussurro. Eu queria responder, mas não consegui. Minha garganta estava seca, minha mente turva. Naquela mesma noite, Laura sofreu um acidente. Estava na sala,
tentando trocar uma lâmpada no alto de uma escada velha. Eu estava na cozinha, olhando fixamente para a superfície fria da pia, quando o lampejo veio. Vi Laura caindo. Vi a escada tombando para o lado. Vi a lâmpada quebrando no chão, os estilhaços brilhando sob a luz fraca do abajur. Não pensei. Não hesitei. Corri até a sala e agarrei Laura pelo braço no último segundo, puxando-a para longe do impacto. A lâmpada explodiu no chão com um estalo seco. Ela caiu nos meus braços, assustada, o rosto pálido. Você, como sabia? Ela sussurrou. Não respondi. Não havia mais nada para dizer. Porque, ali, no canto da sala, entre as sombras projetadas pela luz trêmula do abajur, ela estava lá. Dessa vez, estava tão perto que parecia que podia sentir seu hálito frio na minha pele. Eu fiquei paralisado, meu corpo congelado no lugar. Pela primeira vez, eu vi algo que parecia um rosto na escuridão. Não era humano. Não era nada que eu pudesse descrever. Mas eu senti. Senti que ela estava sorrindo. Laura não viu. Ela apenas se levantou devagar, ainda em choque. Rafael, você está bem? Ela perguntou, tocando meu rosto. Mas eu não conseguia responder. A figura estava tão perto que parecia que bastava estender a mão para tocá-la. A luz do abajur falhou por um instante, e quando voltou, ela estava na minha frente. Meu coração quase parou. Ela não se movia, mas eu sentia que o próximo segundo, apenas um segundo, seria o último. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parado, encarando aquela coisa. O relógio na parede continuava ticando, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Laura chamava meu nome ao fundo, mas sua voz parecia abafada, distante, como se viesse debaixo d'água. A figura estava diante de mim, tão próxima que eu podia sentir o vazio que ela carregava. Não havia olhos, mas eu sabia que ela me via. Não havia boca, mas eu sabia que ela falava comigo, sem palavras, sem som, apenas com presença. E então, ela se moveu. Pela primeira vez, desde que tudo começou, aquela coisa se inclinou para frente, sua sombra se estendendo até tocar meus pés. Instintivamente, eu pisquei. E foi nesse piscar de olhos que tudo quebrou. O mundo pareceu se despedaçar ao meu redor. A sala desapareceu, as sombras se fundiram em uma única escuridão sólida. Minha cabeça latejava, minha visão tremia, e um silêncio absoluto preencheu tudo. Quando consegui abrir os olhos novamente, eu estava sozinho. Não havia sala. Não havia Laura. Não havia mais nada. Era como se eu estivesse preso entre dois momentos, um lugar onde o tempo não seguia adiante, mas também não voltava atrás. Olhei para as minhas mãos. Eu conseguia vê-las, mas ao mesmo tempo, elas pareciam translúcidas, distantes, como uma projeção mal ajustada. Tentei falar, mas minha voz não saiu. E então, eu vi. Vi Laura na sala. Ela estava me procurando. Ela chamava meu nome, seus olhos cheios de lágrimas, olhando ao redor como se eu tivesse simplesmente evaporado. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava ali, mas também não estava. Era como se eu estivesse preso um segundo atrás de tudo, assistindo, mas incapaz de tocar, de mudar, de avisar. As horas se arrastaram. Os dias passaram. Laura chorou, chamou a polícia, colocou minha foto em cartazes de desaparecido. E eu só podia assistir. Preso. Sempre um segundo atrás. Agora, entendo. Cada lampejo, cada visão, cada uso daquela habilidade me afastava mais da realidade. Me empurrava para fora do fluxo do tempo até que não havia mais volta. A figura sombria, ela nunca quis me machucar. Ela era apenas
Um aviso. Um limite que eu atravessei sem perceber. E agora estou aqui, preso em um segundo que já passou, mas que nunca termina. E, o pior de tudo, eu ainda consigo ver o próximo segundo. Sempre, sempre, sempre.